Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série Pensa num Livro Bom. Nessa série eu apresento alguns livros, eu divido o vídeo em 3 partes, falo um pouco sobre o autor ou os autores, falo um pouco sobre o conteúdo do livro e falo, por fim, a minha recomendação, por que eu estou indicando esse livro. Hoje eu quero trazer um livro de uns amigos muito queridos que escreveram esse livro, A Teologia na Prática. Um livro falando sobre as implicações contemporâneas para o ministério pastoral. Esse livro é fruto de amigos que estudam comigo lá no Seminário Servo de Cristo, um seminário localizado aqui em São Paulo, e que eu curso lá o doutorado. E esse livro é fruto de um conjunto de amigos que resolveram escrever sobre textos que eles já vinham desenvolvendo sobre ministério pastoral. Muito interessante esse livro, ele é organizado pelo Jubal Gonçalves e Manuel Delgado. O reverendo Jubal, ele foi pastor juntamente comigo por um tempo lá na Igreja Presbiteriana Conservadora, enquanto eu estive lá também. Depois ele saiu, eu também saí. Ele foi para a Presbiteriana do Brasil, eu fui para a Casa da Rocha e para a Igreja Presbiteriana Taiã. E o Manuel Delgado é um pastor presbiteriano também, e eles juntaram alguns amigos que escreveram, cada um escreveu um capítulo desse livro, são ao todo 13 capítulos falando sobre ministério pastoral. Pois bem, são vários autores, eu não vou falar de cada um deles, porque não daria, mas cada capítulo um amigo, um irmão escreveu, e todos os capítulos são ilustrados por um outro grande amigo, que é o Jaziel Botelho, lá da FLAM, dos Jovens da Verdade. E quem conhece o Jaziel sabe que ele tem uma arte bem peculiar, bem apimentada às vezes, mas muito profunda. Então eu gosto muito da arte do Jaziel Botelho, inclusive na sala de casa eu tenho um quadro feito por ele, presenteado a mim, que eu gosto muito da arte dele. Pois bem, esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre a teologia do ministério, a maneira como o pastor ele precisa compreender tanto a Bíblia quanto o seu contexto e o contexto em que vive. É muito importante essa questão da teologia do ministério, e eu estou falando aqui sobre pastor, mas na realidade para todas as pessoas, todas as pessoas que querem se aprofundar no conhecimento da Escritura, que querem viver mais o Evangelho, é para todas as pessoas, não se resume somente ao pastor. A segunda parte desse livro ele vai falar sobre a vida do pastor. Não só ele precisa conhecer, mas ele precisa ser. E na segunda parte ele vai trabalhar aqui sobre a questão da família, sobre a questão da formação espiritual, sobre a meditação na palavra, a vida do pastor. A maneira como ele não só fala acerca da Bíblia Sagrada, mas a maneira como ele vive a Bíblia Sagrada como uma referência, como um testemunho daquilo que ele mesmo advoga, daquilo que ele mesmo prega. Por isso é muito importante essa segunda parte, e isso prepara para a terceira, naquilo que o pastor vai fazer. A terceira parte fala sobre as ferramentas para o ministério. E aqui ele coloca várias ferramentas sobre educação missiológica, sobre pediatria espiritual, sobre a importância do aconselhamento bíblico, a importância da pregação expositiva e o papel do pastor no discipulado. Então, esses são os capítulos que compõem esse livro, e eu gostei muito. Sempre digo aqui que eu não gosto muito de livros que são coletâneas assim, de artigos, porque parece que é uma coxa de retalho e às vezes não fica tão bem elaborado.
mas nesse caso eu gostei muito da dinâmica, porque ele vai falar sobre a formação, o pensamento bíblico, ele vai falar depois sobre a vida do pastor e, por fim, as ferramentas pastorais para o pastoreio com relação à igreja. Então, gostei muito de como ele foi desenvolvido, gostei muito também dos artigos, né, os artigos dos nossos amigos, que alguns fazem mestrado, outros doutorado, né, mas pessoas que estão ali na lida, né, no dia a dia do pastoreio. Pois bem, por que eu recomendo esse livro? Primeira questão muito importante, por que eu recomendo e que você deveria ler esse livro, é porque é uma teologia brasileira. Muitas vezes nós lemos livros com teólogos extraordinários, com pensamento magnífico, mas que quando você lê, você sempre fica com aquele sentimento de que está desconectado com a nossa realidade brasileira, está desconectado com o nosso tempo. Muitas vezes as questões levantadas por autores do passado ou de outros lugares não são as mesmas que são levantadas hoje, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades são outras. Por exemplo, as dificuldades com relação à comunicação. Antigamente não haviam telas, né? Hoje as telas, celular, tablet, computador, né? Tudo, a vida se dando e os relacionamentos se dando por telas é uma novidade, o que não havia naquela época. Então hoje, a vida de hoje traz novas perguntas, novas dificuldades e precisa claramente de uma nova resposta. Por isso que é muito bom a gente perceber autores brasileiros com relação à nossa época, o nosso tempo, o nosso contexto. Então, por isso, essa é a primeira razão que eu recomendo esse livro. A segunda questão é que realmente trata sobre igreja e pastoreio. Pessoas que amam igreja, que entendem que o pastoreio ele é importante e como que não só na formação do conhecimento, mas na formação do ser de quem transmite o conhecimento. Gostei muito dessa dinâmica de que não se trata só sobre um livro de ferramentas executivas, mas trata de um livro que fala sobre a identidade do pastor, a identidade daquele que comunica o evangelho. Isso é extremamente importante. E a terceira razão é que são pessoas acessíveis, né? Todas elas estão distribuídas em vários seminários, né? Eu falei do Seminário Servo de Cristo, mas o Jaziel Botelho, por exemplo, da FLAM, né, o seminário inclusive que eu dou aula, a FLAM, a Faculdade Latino-Americana, tem outros irmãos de outros seminários também, e pessoas que estão distribuídas aí no Brasil, ensinando, falando e sentindo as dores da nossa época. Tá certo? Então essas são as razões e por isso que eu recomendo esse livro que está aqui, A Teologia na Prática, né? Implicações contemporâneas para o ministério pastoral. Se você gostou desse vídeo, dê um like, assine aqui o nosso canal, ative aí o sininho para você ser notificado toda vez que o YouTube, aqui o nosso canal, lançar um vídeo novo. E acompanhe as outras séries como Gente Como a Gente e Salmos também. Tá bom? Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.